Quero te atualizar também sobre o Flamengo e essa história de que um ex-atleta do Fla pode parar no Chelsea. Para completar, tudo sobre Brasil e Escócia. Tem também briga por audiência na televisão brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a noite de gala de Vinícius Júnior, um dos principais atletas dessa Copa do Mundo. Com Messi, Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo aparecendo e bem, dá para dizer que o Vini também tem deixado excelente impressão. Foi dele, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória contra a Escócia por 3-0 na noite dessa quarta-feira. Dessa maneira o Vini já tem 4 gols marcados, 1 assistência e ele foi eleito o melhor da seleção nas 3 partidas que o Brasil disputou até aqui. 3-0 do Brasil não poderia ter sido melhor. Primeiro pela melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa. Depois pela volta de Neymar, que entrou a 14 minutos do fim, não conseguiu brilhar, mas enfim, vai ganhando seus minutos e pode ser protagonista na reta final da competição. Outra coisa super importante, o Brasil conseguiu ficar à frente de Marrocos, ou seja, na primeira colocação do grupo. Brasil e Marrocos com 7 pontos, Marrocos venceu o Haiti por 4-2, dessa maneira o Brasil terminou com 6 gols de saldo acima do Marrocos e a primeira colocação na chave vai permitir que a seleção continue em New Jersey em frente no primeiro mata-mata da próxima fase. Uma seleção que não a Holanda, a tendência é de Suécia ou Japão. Os times se enfrentam nessa noite. Se der Japão, o adversário vai ser o Japão. Se houver empate, Brasil e Japão. A única chance de ser um Brasil e Suécia é se a Suécia vencer os japoneses na noite dessa quinta-feira. Partida marcada para a próxima segunda-feira, às 2 da tarde. Queria destacar também outros jogadores que tiveram boa atuação na seleção brasileira nessa quarta-feira. Gostei da atuação do Alisson, que chegou sob desconfiança, o goleiro da seleção foi bem quando exigido. O meio-campo com Paquetá e Bruno Guimarães funcionou, na minha opinião, extremamente bem. Bruno Guimarães com 2 assistências, chegando bastante na área adversária. Matheus Cunha, outro bom jogo e mais um gol marcado. E o Ryan, que virou a opção para o lugar do Rafinha, também conseguiu jogar bem mais do que na partida contra o Haiti. Aos pouquinhos o Brasil vai se acertando e deixando a impressão de que pode ir longe, especialmente se não tiver adversários extremamente pesados pela frente. Quero falar sobre o caminho da seleção brasileira até uma eventual final. A primeira colocação da chave, na teoria, garante um trajeto menos complicado para o Brasil. Brasil estreia no mata-mata na próxima segunda-feira, às 2 da tarde, contra Japão ou Suécia. A chance de a Holanda ser a adversária do Brasil é muito pequena, isso só ocorreria se a Holanda conseguisse perder sua partida contra a Tunísia, marcada para essa quinta-feira. A Tunísia é o grande saco de pancadas do grupo, a Holanda tem tudo para ganhar e ganhar bem. Japão será o adversário do Brasil se vencer a Suécia ou empatar. A Suécia vai ser adversária do Brasil se vencer a seleção japonesa. Mas Nicola, quais serão os próximos adversários? Você que está em casa precisa torcer urgentemente para que no confronto entre França e Noruega, marcado para esta sexta-feira, a França não perca para a Noruega. Esse é o único cenário que jogaria a França para a chave do Brasil, e aí teríamos possivelmente um Brasil versus França já nas oitavas de final no segundo mata-mata. Esse seria o pior dos cenários. Então, a obrigação de todos nós é torcer para que a França vença ou empate com a Noruega. Dessa maneira a França fica em primeiro, a Noruega em segundo, a França vai para um lado da chave e a Noruega passa a ser opção de adversário do Brasil para as oitavas de final. O Brasil vencendo Japão ou Suécia deve ter pela frente tudo correr dentro da normalidade. Nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. Nas quartas de final pode pintar uma Inglaterra ou México. México que venceu mais uma vez a República Tcheca 3-0 na noite dessa quarta-feira e terminou pela primeira vez em sua história com 100% de aproveitamento na fase de grupos, 9 pontos conquistados. Numa semifinal, o Brasil pode ter Argentina ou Colômbia/Portugal. Há uma indefinição sobre o primeiro colocado do grupo de Portugal. Se Portugal vencer a Colômbia, fica em primeiro e pode cair nessa chave, enfrentando a Argentina nas quartas. Se não, poderemos ter um Colômbia e Argentina nas quartas. Ao que tudo indica, França e Espanha, os grandes favoritos ao título, devem ficar do outro lado da chave, enfrentando o Brasil apenas numa eventual final.
Que história é essa de que o Chelsea quer a contratação de Wesley, ex-lateral direito do Flamengo e da seleção brasileira? Você vai lembrar, Wesley acabou se machucando no último amistoso, antes da Copa do Mundo, e por isso acabou cortado. Ele pertence a Roma e passou a ser especulado nos últimos dias como possível reforço do time inglês, levantando suspiros do torcedor do Fla, torcedor que é torcedor sempre está em busca de mais dinheiro para o clube, e pelo mecanismo de solidariedade, aquele item criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores, o Flamengo certamente teria direito a uma compensação financeira interessante se Wesley de fato se mudasse para o Chelsea. Operação, segundo especulações, poderia superar 50 milhões de euros, mas quero garantir que não há nenhuma chance de Wesley virar reforço do Chelsea. Isso porque o clube fechou nas últimas horas com outro lateral direito, Marco Palestra, jogador italiano de 21 anos de idade que pertencia à Atalanta, operação de 55 milhões de euros. Na temporada que recém terminou, o Palestra conseguiu 36 partidas com um gol e 4 assistências, jogador extremamente jovem, promissor e que já atua na seleção italiana. Foram na oportunidade 7 jogos somente nessa temporada pela Azzurra. Diante dessa operação do Marco Palestra se mudando da Atalanta para o Chelsea, está completamente descartada a chance de Wesley virar reforço dos Blues. E essa história de que o Milan quer comprar Everton Araújo, volante de 23 anos de idade que pertence ao Flamengo, a informação é de que já há uma proposta oficial na mesa do Flamengo de 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 88 milhões de reais, com a lembrança de que o Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, os outros 30% pertencem ao Volta Redonda. O Flamengo, na manhã dessa quarta-feira, por meio de um dirigente, me garantiu que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. Assim que eu soube dessa notícia, fui perguntar para um dirigente rubro-negro. E aí também fiz a associação de que o Milan está atrás de um volante há algum tempo, havia tentado a contratação do André do Corinthians e não conseguiu. O Flamengo aguarda por eventuais propostas, sabendo que o Everton Araújo é hoje um dos jogadores mais valorizados do seu atual elenco, exatamente pela idade e pelo crescimento a partir da chegada de Leonardo Jardim. Se a negociação com o Everton Araújo em Milan está distante ou parecer fria, a coisa para a venda de Emerson Royal para o Aston Villa esquentou. Proposta na mesa do Flamengo gira na casa dos 55 milhões de reais. Seria o mesmo do que dizer que o Fla tem a oportunidade de recuperar o investimento feito quando da contratação desse atleta no ano passado no Milan. O Flamengo está propenso a fazer negócio e é grande a chance de Emerson Royal deixar o rubro-negro. O rubro-negro não perde dinheiro e abre mão de um atleta que custa mais de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, com a lembrança de que o Royal se tornou reserva do Varela, por mais incrível que isso possa parecer. Pedindo notícias do Flamengo, já falei sobre Davi Romero, já falei sobre Emerson Royal. Deixa eu contar que o Uruguai provavelmente será eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo, por mais maluco que possa parecer. Num grupo com Arábia Saudita e Cabo Verde, os caras chegam à última rodada com 2 pontos e tendo a Espanha para enfrentar. Se eles empatarem, eles chegam a 3 e com 3 pontos sem nenhuma vitória, é bem natural que eles não passem de fase. Ou seja, ou o Uruguai vence a Espanha ou dará adeus à Copa do Mundo. Detalhe importante, a Arrascaeta é baixa para esse jogo. O Arrasca não conseguiu se recuperar daquele problema na panturrilha. E aí, qual que é a situação? O Flamengo, que foi o clube com mais jogadores convocados para a Copa, eram 9, vai ter a volta de 3 de forma antecipada. O Varela, o Arrascaeta e o De La Cruz ficariam à disposição sem perder jogos logo depois da Copa do Mundo. Vale a lembrança de que todo mundo que foi convocado, existe uma possibilidade real desses caras ganharem alguns dias de férias depois da Copa, até porque os outros atletas tiveram férias. Então, digamos que Uruguai empate ou perca da Espanha, vai ser eliminado, e os atletas, esses 3 que eu citei, além do Matias Vinha, que ainda pode ser devolvido pelo River Plate, eles sejam liberados por um período de férias, 15, 20 dias. Mas essa eliminação precoce vai permitir que eles voltem a tempo de participar dos jogos do Flamengo sem prejuízo no próximo mês, tá? Então essa é, entre aspas, uma boa notícia para o torcedor do Flamengo ligado à Copa do Mundo, tá? E qual alguma novidade sobre atacante no Flamengo?
Dalmi Alves, hoje a maior possibilidade para 9 parece ser o Davi Romero, que é um atacante do Tigre, avaliado em 5 milhões de euros. E até casa com aquilo que a diretoria tem afirmado, né, que não vai fazer investimentos tão pesados, a menos que surjam ótimas oportunidades. O Seninha Silva, Nicola, onde o Aston Villa vai pagar 53 milhões em um jogador de 27 anos, reserva do Flamengo? Duvido muito dessa notícia. Seninha, a sua desconfiança, ela faz sentido. Mas aí é importante lembrar do histórico desse cara jogando no futebol europeu. O cara passou por Betis, passou por Barcelona, passou por Milan, também jogou no Tottenham, né? Eu estava tentando lembrar qual que era o time inglês. Então é um cara que já tem alguma mínima história no futebol europeu. E vamos ser sinceros, 9 milhões de euros para um clube da Premier League é dinheiro barato, é dinheiro pouco. Não vou dizer que é dinheiro de pinga, que também já é demais, mas também não é um investimento muito alto, tá? Então é isso. Perguntando sobre novidades no Fla, ainda não há nada definido em relação à venda do Royal, embora a proposta do Aston Villa já tenha sido sinalizada. E Davi Romero pode ser o primeiro reforço do Fla para 20 de julho. O Davi Romero é um centroavante argentino, pertence ao Tigres. O Romero já aceitou a proposta do Flamengo, agora falta um acordo do Fla com o Tigres da Argentina, tá bom? Fala, turma, beleza? Mais um vídeo de notícias para vocês que gostam do nosso conteúdo. Desde já, peço com muita humildade seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as informações atualizadas do maior clube brasileiro, né? A gente vai encerrando a nossa edição, o nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, né? E até o próximo vídeo, porque o Flamengo tá em alta, hein? Tchau, tchau, fui.